Fala galera, estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. E nesse vídeo a gente vai falar sobre livros de eletrônica, tá? Já faz um tempo que eu não trago nenhum vídeo, né, aqui no canal falando sobre livros de eletrônica. E eu postei uns negócios lá no Instagram ontem e algumas pessoas me pediram no direct, né, para gravar um vídeo explicando um pouco mais sobre os livros, qual seria o melhor livro para quem está começando, qual seria o melhor livro para quem não tem um capital de comprar vários livros, né? Tipo, pô, eu quero um livro que tenha tipo um resumão, né, de tudo que tem nos outros e tal. Então, é sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Se puder, seja membro, se não puder, não tem problema nenhum, desde que você não esqueça de deixar o like e também de hypar esse vídeo, tá bom, pessoal? Vamos lá, galera. Falando sobre você que está começando a estudar eletrônica de forma séria, tá? Por quê? Porque existe uma forma mais relaxada, tá? Eu poderia colocar outro nome aqui, outra palavra, mas é dessa forma que eu vejo. Uma forma relaxada de se estudar e uma forma mais ativa, mais honesta, mais, digamos assim, mais dedicada, tá? Então, vamos lá. Quando a gente começa a estudar com livros, a gente assume, tá, um compromisso com nós mesmos acerca de que, pô, eu preciso aprender. E para que eu aprenda, eu preciso buscar recursos para que eu consiga compreender aquilo que está no livro, tá? Então, hoje em dia tá mais fácil, digamos assim, tá melhor de você fazer um estudo, porque você tem muitas opções, calculadoras, científica, o próprio inteligência artificial, né? Você pode ali tirar uma dúvida, pedir para que explique aquele determinado assunto de uma forma mais simplificada. E hoje está mais fácil de você aprender, né? Eu lembro que na minha época de escola, quando eu queria fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto, eu tinha que sair do meu bairro e ir para um outro bairro que era numa outra cidade, tá? Para poder fazer uma pesquisa em uma biblioteca municipal, né, uma biblioteca do estado ou do município. Mas enfim, hoje em dia está muito mais fácil, tá? Tem alguns livros que você até consegue baixar pela internet também, né? Em PDF ali, comprar em PDF, enfim. Então, o recurso ao estudo, ao conhecimento, hoje está mais fácil de você chegar, tá? Então, hoje em dia não tem desculpa para quem quer aprender, tá? Porque para quem não quer, qualquer desculpa serve. Para quem não quer, vai sempre estar colocando dificuldades e várias coisas no caminho, obstáculos, enfim. Para quem quer de verdade, você vai quebrar todos os obstáculos e vai conseguir chegar até o seu objetivo, que é aprender aquilo que é o seu sonho, tá? Porque é como eu coloquei lá no meu Instagram, que a gente só consegue evoluir, tá, naquilo que a gente gosta, que a gente quer para a nossa vida, quando a gente começa a estudar sem a motivação de eu preciso passar numa prova, tá? Porque no momento que você diz, eu preciso estudar para passar nessa prova, você não está estudando para aprender aquilo. Muitas vezes você decora, tá, certas fórmulas, certas questões para você fazer aquela prova e tirar uma boa nota para passar e aí seguir o objetivo que é ser outra coisa. Mas quando você estuda, tá, no intuito de crescer na sua área, crescer como profissional, crescer como pessoa, então sim, faz sentido você perder não, né? Ganhar horas e horas estudando ali, né? Se dedicar, deixar às vezes de priorizar outras coisas para priorizar os estudos, tá bom? Mas vamos lá. Esse vídeo talvez fique um pouco grande, mas eu sempre estou fazendo um vídeo pequeno aí, então, né, compensa hoje. Vamos lá, pessoal. Se hoje, com o conhecimento que eu tenho aqui dos livros, né, eu tenho vários livros, eu sempre comprei livro de eletrônica, porque eu sempre fui um entusiasta da eletrônica.
Nem todo o tempo da minha vida eu trabalhei com eletrônica, tá? Mas em todo o tempo da minha vida eu quis aprender. Só que por conta de circunstância da vida, família, sei lá, enfim, né? Não vou chegar agora para contar, porque senão vou precisar de um dia para contar toda a história. Mas por circunstâncias, tá? Eu precisei trabalhar com outras coisas, então eu passei muito tempo trabalhando, e naquele tempo que você está trabalhando com uma coisa, com outra, você perde o foco, enfim, você, né? Mas chegou uma hora que eu disse, não, eu quero aprender eletrônica, eu quero estudar eletrônica, eu quero me dedicar, eu quero trabalhar para mim mesmo com essa profissão, tá? E aí eu sempre, quando eu ia numa banca de revista, que eu via lá aquelas coisas, aqueles motores lá, elétrico, né? Tudo que seja mecânica e eletrônica eu ficava vislumbrado, né? Eu acabei ficando mais com a parte da eletrônica, mas mecânica também eu acho muito, muito interessante. Então, eu sempre comprei, sempre li sem entender, tá? Durante bastante tempo. Então eu olhava para o livro ali, ficava lá folheando o livro, e de 100 páginas, se eu tivesse aprendido um parágrafo era muito, né? Mas é a vontade que você tem ali para um dia, né, você conseguir realizar seu sonho, né? É como se você quisesse, seu sonho fosse andar de avião, né? Viajar de avião, e você ficasse olhando os aviões de lá de baixo, né, olhando eles passarem, um dia eu vou estar aí, um dia eu vou estar... Basicamente isso que eu fiz durante um tempo, tá? Mas vamos lá. Hoje, se eu for indicar um livro, tá? Para alguém hoje que está começando a eletrônica, quero estudar de forma séria, eu indicaria para quem está começando, tá? Esse livro aqui, Eletrônica Moderna, de Luiz Frenzel Jr. É um livro que eu já fiz um vídeo aqui explicando, tá? Então não vou explicar novamente e tal. A maioria dos livros que eu tenho aqui, os mais conhecidos, né, pela galera da eletrônica, eu já falei sobre. Tem uns aqui, tem muitos aqui que também não falei. Então eu vou voltar a fazer alguns vídeos aqui falando sobre livros, tá? Mas vamos lá. Por que eu indicaria esse livro aqui para quem está começando, né? Por quê? Porque esse livro, como eu posso dizer, ele tem uma linguagem mais popular, certo? E por ter uma linguagem mais popular, fica melhor para qualquer pessoa que está entrando agora nessa parte mais séria da eletrônica, tá? Porque a eletrônica, você, como já falei, você pode estudar de uma forma mais relaxada, e você pode estudar de uma forma mais, digamos assim, mais detalhada, tá? Então, quando você quer consertar coisas, muitas vezes você não vai precisar estudar eletrônica de uma forma muito aprofundada. Você vai estudar o conceito das coisas ali, né, por alto, saber usar o multímetro, fonte, osciloscópio, saber medir um componente, enfim. Mas quando você vai estudar mesmo eletrônica por livros, você não vai ser apenas um técnico reparador, mas também você vai se tornar um técnico analista, tá? Por quê? Porque tem um técnico que ele só entende de técnica de reparo, e tem um técnico que ele aprende a eletrônica de como ela é, da forma que ela é de verdade, e ele se torna mais crítico nas suas análises, tá? Então, no momento que você se torna mais crítico nas análises, você desenvolve técnicas próprias, tá? Que faz com que você consiga resolver problemas mais rápido. Isso é óbvio. Você vai, por exemplo, estudar sobre um determinado circuito, entender o que cada componente ali está fazendo, saber calcular cada fenômeno dentro daquele circuito, lhe dá uma visão totalmente diferente daquelas que muitos têm da eletrônica, tá? Então vamos supor, você vai montar, como eu estava fazendo um dia desse aqui, foi um módulo de PWM, e aí você vai usar
o CI, o NE555, né? Aquele circuito integrado, se você estiver analisando uma falha de eletrônica, talvez você não precise entender como é o funcionamento do componente dentro de uma lógica do que ele representa, tá? Naquele setor onde ele está ligado. Porque muitas vezes a gente vai reparar um circuito e a gente vê um circuito de forma de um todo. Mas não, cada componente ele tem a sua dinâmica, ele tem o seu trabalho, tá? Ele tem a sua importância, e um resistor que está ligado em outro lado desse componente é responsável para descarregar uma tensão que está ligada em um outro capacitor que está de um outro lado. Então, quando você entende essas coisas, você se torna um técnico melhor, um profissional melhor, tá? Então, se você já trabalha com eletrônica e quer desenvolver ainda mais os seus conceitos, tá? De análise, de entender como funciona o circuito, até mesmo desenvolver pequenos projetos que ajudam você no dia a dia, uma ferramenta, eu quero fazer uma ferramenta assim, 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 que eu não encontro essa ferramenta. Então, vou me dedicar aqui durante uns 2, 3, 4 meses para poder criar um circuito para fazer uma determinada ferramenta que vai me ajudar nisso, nem aquilo, aquilo outro. Tá? Então, é possível quando você estuda eletrônica de uma forma séria, tá? E por que eu digo séria? Porque quando você vai pegar um livro desse para você estudar, entenda uma coisa, esse livro não é para ler. Se você quer ler, você compra um livro de Machado de Assis, né? Nelson Rodrigues e vários outros autores aí, português e de fora também, né, do Brasil. E vai ler um romance, tá? Vai ler um livro de ficção, Sherlock Holmes, tal. Isso aqui não é um livro para... Claro, você vai precisar ler, né? O que tem aqui e tal. Mas é um livro que ele tem por intuito fazer com que você entenda teoricamente e coloque na prática aquilo que você estudou de forma teórica, tá? Então não é um livro que você vai deitar na sua cama e vai ler até dormir. É um livro que, para que você leia, você tem que ter uma postura ativa no momento de ler, porque não é só ler, é estudar. Tá? É diferente. Eu não vou pegar um livro de Sherlock Holmes, né, ou Victor Hugo, seja qual for, e não vou ficar pegando esse livro para estudar. Eu vou pegar um livro para ler, tá? Para ler aquela história, ver o que está acontecendo ali, e a história vai ficando legal, né? E enfim. Aqui não. Aqui é um livro que não conta história, tá? Isso aqui é um livro que envolve muita matemática e física também. Porém, muita gente fica com esse negócio. Ah, mas se eu comprar um livro, eu tenho que aprender a matemática, eu tenho que aprender... Cara, é o seguinte, vê só. Eu digo por mim. Quando eu comecei a estudar eletrônica de forma séria, eu já tinha terminado o ensino médio há muitos anos. Tá? Então, sei lá, fazia 15 anos, mais ou menos, que eu... um pouco menos, né? Que eu tinha terminado, tá? Então eu não lembrava de nada mais, nem fazer uma regra de 3 eu sabia fazer mais, tá? Porque você passa muito tempo sem estudar, claro que você não vai lembrar, tá? Tem pequenas coisas que você lembra, mas muitas coisas você não vai lembrar. Então o que você pode fazer, cara? Você vai entender a parte teórica e os cálculos, você vai pegar as próprias fórmulas que o livro dá e utilizar uma... Deixa eu ver se eu tenho... Ah, tá aqui. Uma calculadora, tá? Uma calculadora científica. Essa aqui, tá? Eu acho que está em torno de uns 60, 70, 100 mais ou menos. E você pode até baixar no seu próprio celular também, tá? Essa calculadora, ela faz cálculos científicos que calculadoras comuns não fazem, né? Então você pega aqui uma conta, tá? Que você precisa colocar a raiz quadrada de não sei de que. É só colocar aqui e você vai ver o resultado final, tá? Então assim, como eu falei para você, hoje
Você tem que utilizar, tá, a tecnologia que temos hoje para você conseguir chegar na equação final. Tá? Não é feio você não saber fazer o cálculo. Tá? O que importa é que você... Eu não tô estudando, como eu já falei, eu não estou estudando para fazer uma prova. Logo, se eu não estou estudando para fazer uma prova, o cálculo para mim é o que menos importa. Eu quero o resultado dele. Tá? Então eu posso utilizar tô sendo bem sincero, tá, galera? Não tô querendo enrolar aqui ninguém, não. Tô dizendo basicamente o que eu faço e o que eu fiz por muito tempo e que eu faço até hoje que dá muito certo, tá? Então você vai montar um circuito, você vai estudar sobre várias coisas aqui, você pode pedir auxílio à tecnologia, certo? Para que você possa aprender e evoluir, tá? Então, eu particularmente, se fosse começar hoje, começaria com esse livro aqui. Eletrônica Moderna, Luiz Franzi Júnior. Eu paguei nesse livro aqui quando eu comprei, acho que uns 300 e poucos reais. Eu acho que hoje está bem mais barato, tá? Vou ver se eu deixo depois o link para vocês aí nos comentários, aí na descrição, enfim. Então, esse seria o livro que eu compraria para estudo. É um livro que começa ali, faz primeiramente uma introdução, né, de toda a parte da eletrônica. É um livro que, eu não sei se está na primeira edição ainda, acho que está na primeira edição. Foi escrito há uns anos atrás já, né? Então tem coisas aqui que fala sobre DVD, videocassete ainda e tal, mas é até bom porque você pega essa introdução de uma eletrônica passada, tá? E vê toda aquela... já que você, por exemplo, não foi... Eu, por exemplo, eu não vivi a eletrônica passada, né? A eletrônica dos anos 90, dos anos 80. Tô falando como reparador. Então, como é que eu posso me aproximar dessa eletrônica hoje? Eu posso me aproximar através de livros, tá? De livros que contam essa história, que tem aqueles componentes mais antigos, toda a tecnologia do passado. Isso me faz entender a eletrônica moderna de hoje. Tá? Então esse livro aqui, ele tem muito disso, ele mostra toda uma história ali no começo, para que serve o estudo em eletrônica, tá? O próprio autor do livro conta um pouco da sua história, então é legal, tá? Eu achei bacana esse livro, tem quem diga que não gosta, que não sei o que, mas eu particularmente gostei, tá, desse livro. Já fiz bastante estudo, muito conteúdo para cá, para o canal, já fiz com esse livro aqui, tá? Eu já aprendi muita técnica de análise, muito comportamento dos componentes, para que serve e tudo mais, tá? Então é um livro muito, muito interessante. E é um livro fácil de ler, tá? Então ele tem muita coisa aqui sobre semicondutores, sobre capacitância, reatância, indutância, fala bastante, eu não vou lembrar aqui tudo de cabeça, né, mas filtros, transformadores, diodos, enfim, muita coisa aqui, tá? Então é um livro bem interessante que eu recomendo para quem quer começar a estudar eletrônica de uma forma séria. E vamos lá, beleza. Aí, Gêmeos, eu já tenho uma base de eletrônica, tal, essa parte inicial eu já entendo muito bem, mas eu quero, sei lá, pegar um negócio mais, né, um livro mais pegado, um livro mais cipoada, porrada na cabeça, para explodir o cérebro. Então, vamos lá. Você pode começar também, tá? Esse livro aqui, ó, Eletrônica Volume 1 do Malvino, isso é um clássico da eletrônica, né? Então, se você quiser começar por esse aqui também, seria interessante, tá? Você, eu quero o Eletrônica Volume 1 do Malvino. Eu tenho aqui o 1 e o 2, tá, pessoal? Esse aqui é o 1. O 2 tá ali. Esse livro também é muito, muito legal, certo? Eu gosto da forma que Malvino explica as coisas. Então, Eletrônica Volume 1 ou Eletrônica Moderna, né? São dois livros
consagrados, tá? E 2 livros muito bons para quem está começando a estudar eletrônica, certo? Agora, se você vai estudar algo, eu quero estudar, tipo assim, isso aqui, vamos lá, não vou cortar não, tá? Aqui a gente vai estudar eletrônica analógica, tá? Então, tudo que você vai encontrar nesse livro aqui tem base em eletrônica analógica, tá? Então, você vai estudar sobre componentes, alguns fenômenos que acontecem dentro de um circuito, que acontece através de um determinado conjunto de componentes e tal. Então, passa muito por isso. E eletrônica digital. E aí, como é que vai estudar os dois, né? Você pode estudar eletrônica digital e analógica ao mesmo tempo? Pode. Não tem problema nenhum. Você vai estudando um pouquinho de cada, tá? E vai desenvolvendo aí o seu conhecimento. Aí muita gente vai me perguntar, mas qual é o livro que eu posso estar adquirindo para aprender eletrônica digital? Vamos lá. Eu tenho 2 livros aqui, eu tenho outros também, como eu já falei para vocês, mas 2 livros clássicos, muito conceituado, tá? Muito estudado em escola técnica, em faculdades e tudo mais, que é esse aqui de Frank Ravide, tá? Um é esse aqui, Sistema Digitais de Frank Ravide, né? Projeto Otimização e HDLs, tá? Esse livro aqui é um livro que vai falar do início da eletrônica digital, tá? E tem uma porrada de página aqui que vai trazer muito conhecimento para você sobre como é que funciona as memórias, processadores, tá? As comunicações. É um livro bem interessante, tá? E daí para frente, tá? É um livro bem interessante. Porém, a linguagem desse livro é uma linguagem bem técnica, tá? É uma linguagem que, caso você não passou ainda pelo básico, talvez você fique meio com dificuldade para entender a forma do autor explicar as coisas, tá? E aí tem esse outro aqui, Sistemas Digitais também, né? Só que esse daqui é de Tosse, né? É de Ronald Tosse. É o mais conhecido aqui. Sistemas Digitais. Esse aqui é mais grosso, tá? E esse aqui, ele tem uma linguagem, na minha opinião, tá, galera? Mais fácil de ser entendida. Esse aqui, tá? Do que aquele outro que eu mostrei para você de Frank Ravide. Então, se eu fosse comprar um livro para estudar eletrônica analógica e um livro para estudar eletrônica digital, hoje, nos dias de hoje, eu iria, tá, de Eletrônica Volume 1, né, ou Eletrônica Moderna, como eu já falei para você, e esse livro aqui, Sistemas Digitais, certo? Só que aí que tá, você vai ter que comprar 2 livros para você ter eletrônica analógica e eletrônica digital. Esse aqui, ó, passeia um pouco na eletrônica digital também, tá? Esse aqui é eletrônica moderna. Só que é mais eletrônica analógica. Agora tem um livro aqui, tá? Ah, gente, pô, eu tenho que comprar 2 livros, 3 livros. Tem esse livro aqui, ó. A Arte da Eletrônica, que também é um outro clássico da eletrônica, tá? Que esse livro, ele tem uma linguagem mais popular também, certo? E nesse livro aqui, eu costumo dizer que esse livro é um livro mais de pesquisa, tá? Eu uso muito ele para pesquisa. Pesquisa rápida, pegar um assunto ali, estudar, algumas coisas que às vezes a gente esquece, vou aqui. É o meu livro de pesquisa. Esse livro aqui, galera, você vai ter tanto eletrônica digital como analógica nele, tá? É um livro bem, né, com muitas páginas também. E ao invés de você comprar 2 livros, você poderia comprar a Arte da Eletrônica, tá? Faria mais sentido. Então, pô, eu quero estudar eletrônica digital e eletrônica analógica. Em um mesmo livro, você poderia comprar esse daqui, tá? Porém,
como ele tem muito conteúdo nele, então ele não entra tão profundo em cada assunto, tá? Vai explicar um negócio ali, já vai começar em outro. Vai explicar uma coisa ali, já vai... Mas aí você pode, né, utilizar YouTube e várias outras coisas para também desenvolver, né, entrar no site ou até mesmo numa inteligência artificial para você expandir um pouco aquele tópico que ele está um pouco mais resumido ali, tá? Então, hoje, fosse começar, tipo, não tem um capital para comprar vários livros, eu iria de eletrônica, a arte da eletrônica, tá? Eu iria com esse livro aqui, porque eu acho que para esse intuito seria melhor, tá bom? E, claro, depois você precisaria comprar um livro só de eletrônica de potência, tá? Tem várias outras coisas, assim, que são específicas, tá? Que depois você vai incrementando. Mas você que quer começar a estudar eletrônica, assim, de uma forma mais formal, digamos assim, né? São essas as possibilidades que eu indico para vocês nesse vídeo, tá bom? Eu acho que eu tenho, como eu já falei, eu tenho vários outros ali. Eu tenho dispositivo eletrônico, análise de circuito 1 e 2, que é de um outro autor, tá? Tenho vários outros, porém, esses aqui são os meus queridos, tá? Tenho até outros também que tá dentro dos queridos, mas ele pega já um assunto um pouco mais específico. Então, como esse vídeo é mais assim para um conhecimento mais amplo, então esses livros aqui, na minha opinião, são os melhores para quem vai começar nessa pegada aí de estudo de eletrônica, tá bom? Lembrando que você que trabalha com eletrônica e vai estudar eletrônica para melhorar o seu vocabulário, melhorar as suas técnicas, seu conhecimento, digo uma coisa para você: você nunca se arrepende de estudar, tá? Você pode se arrepender um bocado de coisa da vida, né? Por exemplo, eu mesmo tenho um bocado de coisa na vida que, né, se eu pudesse eu não fazia. Mas eletrônica, estudar, seja o que for em relação a estudo, você nunca vai se arrepender, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, de compartilhar esse vídeo, tá? De se inscrever no canal e, se caso você puder, tornar-se membro do nosso canal aqui, tá bom? Um abração, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, fui!